Fala pessoal, aqui é Viver de Dividendos e esse é mais um vídeo da série Balanços Comentados. Hoje a gente vai falar de uma empresa de mineração, BHP Billiton. A dica foi dada por um leitor aí do blog que no último balanço comentado que eu fiz da Diageo pediu para falar sobre uma empresa de mineração. A gente tinha aí no mercado aí grandes players aí, basicamente três grandes empresas, mas só para a gente dar uma revisão rápida aqui. Esse aqui é um sitezinho focado em mineração. Para quem tem ações aí de mineradoras, vale a pena acompanhar esse site, muito interessante. Aqui ele lista os principais, os maiores mineradores, maiores produtores de minério de ferro do mundo. Em primeiro lugar, a gente vem aí, tanto como produtor quanto como consumidor, a China, com maior participação no mercado, mas o minério dela é um dos piores que existe, 22% só de ferro. Em segundo lugar, a gente vê a Austrália com 519 milhões de toneladas, né, de minério. E a gente vê aqui que basicamente são divididos nessas três empresas aqui. As duas de maior destaque é a Rio Tinto e a BHP, que é a que a gente vai olhar aqui. Em terceiro lugar, colado ali, a gente vê o Brasil com 400 toneladas. Então, basicamente, aqui no Brasil a gente tem uma parceria entre a Vale e a BHP. Elas chegam a ser concorrentes, mas elas têm assim um relacionamento muito próximo, a Vale com a BHP. Inclusive elas têm uma joint venture aí eu acho que é essa mina aqui, essa Marco, 50 a 50% operada pela Vale e pela BHP. Então é assim, apesar de serem concorrentes, elas têm um relacionamento assim próximo, amigável. Voltando aqui para a BHP, a gente dando uma olhada aqui nos dados dela, a gente vai acompanhando aí ao longo dos últimos 10 anos, vai vendo que a receita da empresa vem crescendo. Lógico, como uma empresa cíclica, tem os seus momentos de altas e baixas, então a gente vai ver aí uma flutuação nessa receita ao longo do tempo, mas ela se manteve aí relativamente em crescimento, apesar de nos últimos 3 anos não está trazendo um crescimento tão bom. Ela bateu o pico aí em 2012, aí, vamos dizer, onde ela teve aí um pico de 72 bilhões de receita. De lá para cá ela vem diminuindo. A gente dá uma olhada aqui no lucro líquido dela, também manteve-se aí em linha com a receita, altas e baixas. A gente vê o lucro por ação, que também foi muito bom, e muito bom não, né? Foi razoável, né? Vamos dizer assim. Mas a vantagem é que ela teve uma recompra de ações. Ela começou em 2005 aí com 3 milhões, né? 3 bilhões de ações e tem agora 2,668 milhões. Milhões não, bilhões, né? E olhando agora os dividendos ela mantém um crescimento de dividendos aí ao longo desses últimos 10 anos, o que é bom principalmente para uma empresa aí de cíclica, né? Que manteve o crescimento dos dividendos. Eu acabei, para quem me conhece aí no blog, aí, que acompanha o blog, sabe que eu vendi há pouco tempo minha posição que eu tinha na Vale. Foi uma decisão pessoal minha, que eu decidi vender, sair de qualquer empresa cíclica. E eu, no momento, não tenho investido mais no meu foco. O meu foco, na verdade, no longo prazo, como o nome do site já diz, é viver dos dividendos. É usar os dividendos como fonte de renda para poder custear as minhas despesas. Então eu não posso ter numa carteira, sei lá, um percentual expressivo de uma empresa cíclica e de repente estou lá com as minhas contas sendo pagas com aquele dividendo, os dividendos da empresa são cortados, e aí, como é que eu faço para pagar as contas no outro mês? Então não dá para colocar esse tipo de empresa na carteira. Eu optei por acabar tirando elas no começo e fui vendendo as que eu tinha. Fiquei só com a Chevron lá nos Estados Unidos, que é uma petrolífica, tipo uma Petrobras, mas ela tem performado assim muito bem, então eu vou mantendo ela na carteira, mas o percentual dela assim é muito baixo,
não chega a afetar o fluxo de caixa de geração dos dividendos. Mas colocar outra empresa de cíclica na carteira eu não coloco mais. É uma opção minha, não quer dizer que é errado, cada um tem um perfil, tem um objetivo, mas... Bom, voltando aqui, a gente vai ver que, apesar dela manter aí um crescimento dos dividendos ao longo do tempo, ela tem um payout aí também, um payout vem crescendo e começa bateu aí agora em 2015, né? Esse aqui é o resultado parcial de 2015, bateu aí 65% quase praticamente do payout. Eu acho que até 80% é um número aí para a gente começar a se preocupar quando passa desse número. Mas a gente vê que ela vem numa tendência de alta de crescimento do payout. Tem que acompanhar isso daí porque ela não vai conseguir manter esse crescimento de dividendos por muito tempo se ela não conseguir estabilizar aí a sua receita e o seu lucro. O fluxo de caixa dela livre manteve-se positivo, mesmo, exceto aqui em 2013, mas aí tem que analisar aí para ver o que foi. Provavelmente deve ter sido algum não recorrente para ter ficado só um ano negativo. Mas manteve-se aí estável aí ao longo do tempo o fluxo de caixa livre dela, então ela manteve a geração de caixa. Dando uma olhada aqui agora, o que acontece? Eu ia falar só da BHP, mas eu resolvi pegar um pouquinho os dados da Vale aqui pra gente é bom a gente dar uma comparação, né? A gente tem a Vale aí como sendo a principal empresa de minério no Brasil, mas a gente não tem aí um concorrente lá na Bolsa Brasileira para a gente poder ter uma comparação para ver se a Vale está indo bem ou não, né? Como é que está o resultado da Vale, se está bom, ruim. Então a gente fica naquela coisa de a Vale está bem, não está, então a gente fica meio em dúvida. Aí a gente, não estou só organizando as telas aqui, fica mais fácil da gente comparar uma com a outra. Então vamos lá. Se a gente for pegar aí os dados da Vale, né? A gente tem aqui a Vale, o ADR da Vale, as cotações são em dólar, todo o balanço da Vale aqui em dólar. É até bom vocês depois acessarem o Morningstar e darem uma olhada nos dados da Vale em dólar, porque é bom, é melhor, ela vende em dólar, então é mais interessante você olhar os dados dela em dólar. A gente vai ver aí que a Vale ela manteve aí ela vem numa tendência de queda aí das receitas, ano a ano, caindo cada vez mais, diferente da BHP, que teve uns momentos aí de alta, tá vendo? Teve alguns anos que ela bateu alta e caiu, depois subiu de novo, entendeu? Então isso é empresa cíclica, ela sobe e desce, sobe e desce. A empresa ela tem que reagir melhor ao mercado, né? Ela vê que o mercado está tendo dificuldade, ela tem que tomar as providências para evitar que o negócio vá piorando cada vez mais. Um dos motivos de ter vendido a Vale foi essas pioras no resultado dela. Talvez se ela tivesse mantivesse um resultado bom, eu não iria aumentar a posição nela, mas continuaria com ela na carteira. Mas ela veio piorando, aproveitei e falei assim, vou vender de uma vez. Aí a gente vê aqui o lucro da Vale, que agora fechou aí um prejuízo exorbitante de 4 bilhões, mas você vê que o lucro dela vem caindo aí, ó, ano a ano. O lucro em dólar, né? Então a situação está bem complicada no caso da Vale. Principalmente quando a gente compara aí com os outros players, né? Você vê que apesar de todas as dificuldades, vem apresentando lucros. A gente vê que o lucro por ação, as empresas brasileiras de modo geral, você vê que elas têm uma cultura um pouco diferente das americanas. Ela na verdade ela começa a Vale começa se você for dar uma olhada aqui, ó, o número de ações da Vale começa com 4.606 e termina com 5.100 e pouco. Ela termina com mais ações do que começou. Então não teve uma recompra, teve um aumento de ações, teve uma diluição aí do poder do pequeno investidor na empresa. Então, e daí você pega ainda uma queda nos lucros como teve, a situação fica bem ruim. A gente dando uma olhada aqui nos dividendos, a gente vê que a Vale não manteve um crescimento de dividendos, os dividendos tiveram variações.
batendo aí nesse último ano de $13 por ação, que foi bem ruim. O payout dela aí está cada vez maior, já passou já aí em 2013 100%, então já estourou já o limite aceitável, vamos dizer assim. E basicamente é isso, mas a gente tentando olhar aqui os dados da Vale para tentar analisar aí, para ver o que foi que deu de errado, né? O que está de errado nos dados da Vale. A gente começa a pensar. A gente vê aí que ela tem uma receita tal, comparando aí com a BHP. E o problema da Vale está justamente nisso aqui, ó. A margem. A margem bruta da Vale, olha, é 28%. A margem bruta da BHP é 63%. O que é essa margem bruta? Essa margem aqui é praticamente a margem de produção, vamos dizer assim, entendeu? Não é operacional. Não são as despesas operacionais o grande problema da Vale. Como a gente viu aí na Amazon, no outro vídeo anterior, não é as despesas operacionais. O problema dela está sendo essa margem aqui, ó. A gente já viu já a Diageo que está com problema na receita, que não está conseguindo aumentar a receita, manteve as margens estáveis, mas tem problema na receita. Mas o grande problema da Vale não é nem a receita, é essa margem dela ruim. Você pode ver que as outras caíram a receita, mas mantiveram uma margem aí, ó, você vê a BHP, ó, ela manteve uma margem de produção estável. A Vale, a margem dela é muito baixa e vem caindo cada vez mais, ó. Ela tinha até em 2011 uma margem aí relativamente boa, mas de algum motivo para cá o cenário se deteriorou e veio caindo cada vez mais. Então tem que perguntar aí com a empresa, tentar entender por que essas margem dela vem caindo. A margem operacional dela aí está na faixa aí dos 14%. Então basicamente é isso aí. O grande problema dela está sendo essa margem e esses custos operacionais aqui. Não são nem tão impactados quanto a margem, mas essa margem aqui. Se ela não consegue fazer um bom primeiro resultado aqui, a tendência é que isso aqui, por melhor que ela faça, vai fazer água. Então é importante estar acompanhando isso daí. Agora vamos voltar com ela para cá, para ficar mais fácil da gente continuar. Então pessoal, continuando, a gente dá uma olhada aí na BHP. Vamos ver se eu consigo puxar aqui o último balanço dela aí, que eu queria mostrar uma coisa para vocês. A BHP, ela na verdade, ela foi uma fusão aí, para quem não conhece a empresa, em 2001, se não me engano, teve uma fusão da BHP com a Billiton e formou aí a maior mineradora aí de commodities aí do mundo. O mercado de commodities aí, de modo geral, é dividido aí, vamos dizer assim, a Vale, que é a maior empresa de produção de minério de ferro do mundo. Aí a gente tem aí do lado aqui a Rio Tinto, que é uma australiana, e a gente tem aqui a BHP. As duas aqui são australianas e a Vale é brasileira. Então essa daí são os 3 maiores players de commodities de minério de ferro do mundo. Então essas 3 empresas aqui. Por que você pergunta assim, por que eu não peguei a Rio para fazer uma análise dela ao invés da BHP? Bom, primeiro que eu acho a BHP bem mais diversificada do que a Rio. A Rio pode ter até pode até apresentar uns números um pouco melhores. Se não me engano, eu acho que as margens da Rio são um pouco melhores do que a da BHP. Não sei se as margens ou se é o crescimento da receita. É um dos dois. Mas ela tem alguns números assim mais interessantes do que a BHP. Mas o que me chama assim mais atenção na BHP é isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui, ó. Salvei uma imagenzinha aqui interessante, ó. Isso aqui é a produção de cada uma delas. Então a gente vê aí a produção de minério de ferro da Vale, que é a campeã, depois vem a Rio Tinto e a BHP. A gente tem aqui o cobre, né? Que a BHP disparado aí na produção. A gente tem aqui o carvão também, a BHP é líder mundial aí na produção de carvão. Níquel, a Rio Tinto não tem produção e a Vale é a campeã. E a gente tem alumínio aí, onde a Vale não tem participação. E o petróleo a BHP tem.
Então, o que me chama assim mais atenção na BHP é isso aqui, ó. Ela tem participação em quase todas as principais commodities do mundo. Então, ela é uma empresa bem diversificada em commodities, bem diversificada em territórios. Ela tem participações aí, tem minas aí em 21 países ao longo do globo, né? Assim, Europa, é concentrado mais aqui na América do Sul, África e Austrália, né? E Oceania. Mas são 21 países, então é bem diversificado. Esqueço de desabilitar essa caneta aqui, eu saio arrastando para puxar a tela, sai um risco. Vamos lá. Voltando para cá, para a gente dar uma olhada aqui no que eu quero mostrar para vocês. Eu não queria isso aqui não. Eu acho que ela tem uma apresentação só de minério. Só de minério. Porque é o seguinte, tanto a Vale quanto a BHP, o principal produto delas é o minério de ferro. Então, se o minério de ferro tem uma queda no preço, aqui ó, esse aqui ó, Global Iron, olha. Se o minério de ferro tem uma queda no preço, o que vai acontecer? Elas vão ter uma queda na receita, vão ter uma queda no lucro. Então, elas são muito indexadas ao minério de ferro. Então, acompanhar o minério de ferro, você vai saber como é que vai estar o resultado delas. Aqui, esse aqui é o balão, esse aqui é uma apresentação dela e tal, ela falando um monte de coisa aqui. Aqui é a produção, ó, tá vendo? O quanto cada um representa aí no total de produção de minério. Mas o que eu estou procurando, tá aqui, ó. Isso aqui. Bom, galera, isso aqui, ó. Esse aqui é o custo de extração do minério por tonelada. A gente vê aí que no primeiro semestre de 2014 já estava quase na faixa dos 30. Depois aí caiu para uns 25 e hoje está aqui, ó, caindo cada vez mais para o 20,35 o custo da tonelada. Então teve uma queda aí de 29%. É uma queda expressiva, você fala assim, poxa, a empresa é fantástica, os caras estão reduzindo os custos, mas como que eles estão fazendo para reduzir esses custos? É isso aí que a gente tem que dar uma olhada. Eu salvei uma imagenzinha aqui de um outro balanço que eu tinha dado uma olhada há um tempo atrás, quando eu estava estudando essa empresa. Eu já estudei já a BHP, acabei desistindo de comprar, mas basicamente isso aqui, ó. Ela está aumentando o custo com o aumento da produção. Ou seja, eles aumentam a produção e reduzem o custo de produção unitária de cada item. Então o que vai acontecer? Se a gente pegar aí e olhar aí, vamos voltar lá para aquela tela que eu gosto de trabalhar aqui. Se a gente pegar aqui, economia. Se você aumenta a oferta, você tem a oferta, você está aumentando a oferta. Aumenta a oferta. E a demanda, ela não aumenta, ela se mantém estável. O que vai acontecer com o preço? O preço vai cair. O preço vai cair cada vez mais. A BHP, então, ela, no seu último release, se não me engano, ela falou que a esperança dela é que o preço do minério de ferro volte para $100. Os analistas, eles estão extremamente céticos quanto a isso, eles acreditam que dificilmente vai voltar para $100 com o mercado que temos hoje. A não ser que exista aí um outro boom econômico aí da China aí, e ela comece a crescer igual ela crescia antes. Mas caso isso não aconteça, dificilmente vai voltar para esses $100. Então, o que vai acontecer? A BHP está aí com custo aí de $20 por tonelada. Só para a gente ter uma ideia, ela quando começar a cair esse custo com o aumento da produção, o preço também vai cair. Então o que vai acontecer? Basicamente não vai ter quase ganho efetivo nenhum essa redução do custo. Eles tinham que tentar segurar essa produção para aumentar esse preço, para diminuir a oferta e aumentar o preço, porque a demanda vai se manter estável. Mas enfim, né? Só para a gente ter uma ideia aí de comparação, esse aqui seria o custo da BHP. O custo da Vale hoje, se eu não me engano, está em 19 doletas. A BHP está com uma mina, se eu não me engano, como é que é mesmo o nome da mina?
Jambelém, Gimblebar, eu acho. Tem um projeto Gimblebar que é tipo meio que parecido com o S11D da Vale. O S11D da Vale é a esperança da Vale para salvar a Vale do buraco, que vai cair aí esse custo de produção de forma considerável na Vale. E a ideia é que a BHP também passe aí a Vale em 2016 como a empresa com menor preço de tonelada do minério de ferro. Tem que ir acompanhando para poder ver se vai corresponder. Mas é complicado. O setor de minério não está, de commodities de modo geral, não está muito aquelas mil maravilhas, então tem que ir olhando de perto. Se quiser entrar, começa com uma posição pequena, vai subindo devagarzinho. Mas o cenário aí não está muito bom. Mas se a gente olhar, comparar aí entre Vale, Rio Tinto, BHP, eu acho que os números da BHP aí estão com a performance um pouco melhor. Pode ser que daqui para frente, é lógico que tudo no passado não é garantia nenhuma de futuro, pode ser que daqui para frente as coisas deteriorem cada vez mais e tal, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, só uma observação, a gente tem aí dois códigos na Bolsa de Valores de Nova York, a gente tem o BHP e a gente tem esse BBL. Qual a diferença de um para o outro, basicamente? Se você comprar essa ação aqui, BHP, é a mesma ação. A BHP é vendida pela Bolsa, via DR, pela Bolsa Australiana. E a BBL é vendida pela Bolsa de Londres. Se você comprar a BBL, ó, você comprar esse códigozinho aqui, ó, quero investir na BHP, adorei a empresa, eu gosto da empresa e tal, compra esse códigozinho aqui. Por quê? Esse códigozinho aqui é da Bolsa de Londres. Você não vai pagar dividendo quando você receber o dividendo, aliás, você não vai pagar imposto quando você receber dividendo, você tem uma isenção. Então, se você for investir, não compra o BHP, que o BHP é o código australiano. Fica só essa dica aí. Então, pessoal, para finalizar, a gente está aí com a meta aí de, na próxima semana, falar sobre o setor automotivo. Um leitor me mandou uma mensagem pelo Facebook pedindo para falar sobre umas empresas automotivas. Eu separei algumas lá e vou trazer aí semana que vem para a gente, se der tempo. No máximo é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.